A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Começando mais um episódio do nosso podcast. Olha só, se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, vamos dar aquela forcinha para a gente crescer cada vez mais. Então, ó, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando um vídeo novo aqui no canal, você recebe na hora a notificação no seu celular. E agora estamos também no Spotify. Já temos todos os episódios de todas as temporadas disponíveis por lá. É só me seguir, @Matheus Pissolati. E começando o nosso episódio de hoje com um convidado muitíssimo especial, Alisson Santos, desenhista. Bem-vindo, Alisson. Tudo bem contigo? Valeu, Matheus. Bom demais, cara. Honrado demais de estar aqui, feliz, satisfeito, com carinho, sempre com essa energia muito alta. É uma satisfação muito grande estar aqui. Que legal, eu te agradeço muito pelo sim. Uma curiosidade para vocês que estão vendo aqui. O Alisson participou de um vídeo meu lá no comecinho do canal, lá em 2017. Tudo muito difícil, tudo muito simples. E agora você chegou aqui também, a gente um pouquinho mais evoluído. Olha só como as coisas são. Pois é, agora com uma produção muito elaborada. Matheus. Um lugar maravilhoso, como Serafim. Maravilhoso. E quero agradecer o pessoal daqui também, né? Serafim. E, cara, já foi muito legal naquela época. Hoje tem tudo para arrepiar. Ó, já trago algumas promessas, tá? Uau! Hoje nós vamos aprender a desenhar, nós vamos aprender a enxergar como o artista enxerga, né? A ver com mais profundidade. Mas é isso que eu preciso. E já que tem um background de empreendedorismo, sim, nós vamos falar de ganhar dinheiro com arte também, que é legal. Boa. Então, aqui, você já resumiu, ninguém vai sair desse episódio, o pessoal vai assistir até o último segundo. Aí, ó, legal. Mas aqui, antes de começarmos, a gente tá vendo essas delícias aqui na mesa. Bacana. E vamos passar vontade em quem tá assistindo, Alisson. Essa parte é ótima, né? Já tô com água na boca. Olha só, brownies que nós vamos experimentar hoje. Esse aqui é o Red. Esse aqui que o Alisson vai experimentar é o Dark com geleia de frutas vermelhas em Uma cima. delícia. Como cobertura. Olha que delícia. Então, ó, preparados com a farinha de trigo super premium da Coamo. Se você ainda não usa no seu dia a dia, dá para você fazer maravilhas na sua casa, preparar assim coisas deliciosas, vale a pena experimentar. E também para acompanhar um bom cafezinho como mineiro que somos, né? Bom demais. Então tá aqui o café Coamo Premium, que nós também vamos experimentar agora. Alisson, fique à vontade no seu brownie, eu vou experimentar o meu e depois a gente degusta esse café. E para vocês que estão assistindo, são de Varginha e querem ter essa experiência também, Serafim Adeg Café é o nome do lugar para você, olha só, saborear. O Alisson tá fazendo para aquela câmera ali, ó, e vai deixar vocês com água na boca. Então, Avenida Rui Barbosa, 341 no centro, fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista. Você pode seguir no Instagram, @Serafim Adeg Café, com postagens todos os dias, colocando as novidades aí, não só de comidas, mas também dos vinhos, de tudo que tem aqui nesse local especial de Varginha, com estacionamento no centro aqui para facilitar a sua vida. Também vou experimentar, também sou filho de Deus, né? Vai lá, porque tá um espetáculo. Nossa, demais. Já experimentou o café também? Já dei uma bicadinha. Muito bom. Muito delícia, excelente. Hein? Eu sou o cara do cafezinho no começo do dia ali, senão não dá, né, cara? Comunicação no geral, né? Precisa, né? Somos muito cafezeiros, Dá né? uma energia. Alisson, para começar bem o nosso bate-papo, eu queria ir lá atrás, lá no Alisson garoto, né? Ou criança, ou adolescente. Conta pra gente como que começou aí essas influências para você chegar até o desenhista, o artista que a gente conhece hoje. Legal. Bom, eu era aquela criança bastante tímida que quando tinha algum evento em casa, alguma festinha familiar, gostava de ficar no quarto mesmo, não dava muita bola não. E
criança tímida, introspectiva, eu tinha o meu próprio universo, né? E eu me conectei com personagens. Foi logo que chegou a série Os Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Foi o primeiro anime de sucesso, né? Uhum. E aquilo pareceu muito diferente para mim, com uma estética com olhos grandes, aquilo não Você era já nada olhava como convencional. artista, não só como criança, É, né? sim, eu observei uma coisa ali. E aquilo gerou uma febre, né? Eu lembro que meus amiguinhos todos curtiam muito. E, cara, a partir dali eu comecei a ter uma observação diferente. É o que você acabou de falar. Eu comecei a tentar fazer os desenhos, né? Me conectei. E foi Mas o. sem ter feito curso, sem ter Não, feito nada. nada. Na É, raça. isso, na raça. E aí tinha as armaduras, né? Eu tentava fazer, era difícil, era algo bem elaborado para criança. Mas logo ali na infância eu fiquei com um problema de saúde muito grave, né? Eu tive uma pneumonia que parece bastante com o Covid, tá recente para nós ainda. E eu lembro que É ela mesmo? complicou bastante. Foi uma pneumonia nos dois pulmões e aí gerou uma infecção generalizada, ou seja, todos os órgãos comprometidos. Teve que ir pro hospital e ficar. Fiquei 30 dias internado, foi bem grave. Nossa, E em algum momento, os médicos, eu lembro do dia que trouxeram a notícia para minha mãe, no caso ela só contou depois, né, de que já não tinha mais o que fazer, né? desacreditaram você? Desacreditaram, falaram, ó, só um milagre agora, porque a coisa tá feia, né? Tá bem complicado. E aí, assim, foi bem uma passagem que você meio que vendo de trás para frente agora, né? Eu falo que foi Deus que, de alguma forma, tinha um projeto para minha vida, um Propósito, sim. propósito. E aí, é claro que reverteu bem e eu saí desse episódio, mas minha mãe, que trabalhava no hospital, teve que ir atrás de outras fontes, assim, para tentar trazer alguém de fora para resolver esse caso, né? E no final das contas, ali nesses 30 dias de internação, eu ganhei revistinhas, alguns brinquedos, alguns materiais de desenho, Pra você passar o tempo, né? que era a única coisa, né, que Que você dava podia para fazer. fazer. Era algo que dava para me ocupar. E aí, cara, ali meio que eu fui conectando a minha paixão com o desenho que eu gostava e eu fui ganhando muita coisa. Foi um ponto de esperança ali naquela dificuldade que me Aham. abriu algo positivo dentro de tudo aquilo que eu estava vivendo. E a partir dali eu não me desconectei mais. Daí eu falo até hoje para os meus alunos que o desenhista é a criança que não parou de desenhar, porque todos nós na infância temos uma curiosidade, a gente experimenta os materiais, Os né? bonequinhos de palitinho que a gente É, fazia. e eu não esqueci do seu Cebolinha. Rapaz, eu acho que eu não vou resgatar esse vídeo, não. Deixa pra lá. Mas enfim, eu fiz um cebolinha muito ruim. Não ficou não. A primeira aula, cara, é assim mesmo. O legal é ver a evolução, depois de tentar, ó, segundo Uhum. Cebolinha, terceiro. E eu digo também que atrás de um bom desenho tem sempre vários desenhos que deram muito ruim. É aquela questão, né? Você só vai chegar à perfeição se você praticar. Exato, exato. A constância, né? Uhum. E hoje em dia, que eu estou um pouco mais envolvido com a atividade física, eu vejo que tem essas semelhanças a tudo que você se propõe. Se você não tem constância, um mínimo de disciplina, a coisa não vai, Não não flui, né? desenvolve. Não, não. Nossa senhora. Então, continuando aí a sua história, a gente acabou abrindo um parênteses. Aham. A partir dessas figurinhas, dessas coisas que você recebeu no hospital, que você foi aprimorando esse seu gosto, vamos dizer assim. E depois você Sim. não parou mais. Aí já no começo da adolescência ali, eu fui me envolvendo com. Eu já consegui fazer uns desenhos um pouco mais realistas, embora eu não Uhum. conhecesse a técnica, eu não tinha nem acesso à informação que a gente tem hoje. Então, só ali na vontade mesmo, no desejo de tentar desenvolver, eu comecei a desenhar para a família, para os amigos, mas no sentido de fazer umas caricaturas, zoar, Uhum. rir, né? Uhum. Tem uma intenção cômica nessa fase. Mas eu comecei a ter algum retorno, que seja coisinha mínima, simbólica, comecei a Sim. ter algum retorno. Eu trocava por álbum de figurinha, alguns valores que eu não sabia nem, né, precificar, Sim. negociar, coisa de criança ainda. Mas foi me trazendo um retorno, eu falei, opa, tem alguma coisa aí.
Daí eu meio que desconectei, não pensei mais em desenho, acho que eu fui muito focado em estudo, né, na época. Eu tinha minhas ocupações com música, eu gostava de outras coisas. Mas lá na frente, eu fiz já quase adulto, eu olhei para dentro e eu não estava feliz com o caminho que eu estava seguindo, né? Eu fui seguindo um caminho bem automático, Isso você ainda estava no ensino médio. já saindo do ensino médio, Aham. que eu Aquela fase de pulei. escolha, né? Fase da escolha, de Uhum. você repensar um pouquinho já na O que que eu vida. quero ser para sempre, daqui para Tipo frente? isso. E aí, cara, eu olhei para dentro e falei, poxa, eu tenho uma coisa que eu faço de uma maneira diferenciada, eu acho que eu vou dar uma atenção maior para isso aqui. E daí eu mudei a chave, porque eu não gostava de estar vivendo a vida que eu vivia naquele momento, né? Eu Uhum. trabalhava com uma coisa industrial, assim, bem diferente, bem oposta à arte. E eu tive essa chave. Se a gente trabalha tanto tempo, que seja em algo que a gente goste, né? Sim, e se E- arte é todo criativo, tem que É, ter a sensibilidade, algo industrial é tudo só aquilo ali, né? Não te dá técnico. a chance de você expandir como você É gosta. isso, né? Não que tenha algum problema, mas não, Não, não claro, associava com a minha essência. mas cada pessoa no seu lugar, Ainda não era o bem. seu. Ainda bem que somos todos diferentes e, né, Sim. complementares. Mas eu me conectei e eu não sabia como que isso ia acontecer. Então eu desenhava caricaturas, desenhava pessoas em evento, fazia exposições, ia pra rua, ia pra praça e acontecia de tudo. Nossa, batia vento, caía quadro, quebrava Uhum. e tem hora que Mas você chovia. punha latinha, o pessoal deixava latinha também? Eu não cheguei a fazer isso, mas era quase isso, porque eu colocava Aham. uma plaquinha do tipo, faça o seu desenho e é Por doação, X. Ah, doação, tá, doação né? espontânea, não Doação tinha valor. espontânea, E aí fazia fila de pessoas, né? Era algo que já saía um resultado legal nessa época. E eu coloquei a cara a tapa mesmo. Aqui em Varginha, você não foi pra praia ou lá pra São Tomé, algum Não, lugar assim, não. não cheguei para a região, mas aí um pouco adiante eu cheguei para Portugal, que aí foi uma aventura um pouco mais ousada, Pra viver de arte? para experimentar como que seria lá o que eu estava fazendo aqui. Uau! É, Não, você foi. vai ter que contar essa história. A gente vai conversando tudo junto, mas enfim. Tá numa linha cronológica em que logo, numa dessas exposições que eu fiz aqui em Varginha mesmo, apareceu um cara que começou a me contar sobre a realidade lá, porque ele já esteve lá Ah, e ele tá. falou, ó, é legal, as pessoas valorizam bastante e tem uma cultura que tem um norte para arte que pode ser interessante para você. Aí eu acabei ficando com isso na cabeça. E sabe quando você põe uma coisa na cabeça e você não Uhum. consegue, mas Sim. enquanto você não vivencia, você não sossega, né? E a única coisa que eu tinha na época, que eu já tinha conquistado, era uma titanzinha velha. Mas era Mas sua, era minha. com E todo o foi, suor do e foi trabalho. com isso que eu consegui comprar a passagem. Eu vendi minha moto, comprei a passagem, fui na coragem, e Quanto tempo você providenciei. ficou lá? Foram 3 meses. Uau, é bastante tempo. Bastante tempo. Só que com o próprio trabalho que eu fiz lá de desenhar as pessoas em eventos, praças, shopping center, eu conseguia me manter por todo esse tempo e ainda Realmente foi bem remunerado? realmente, né, em euros, só de ser euros já estava legal, né? Ah, E legal. aí eu virei uma máquina de desenhar. Eu fiz 130 desenhos realistas, entre Uau. pintura a óleo, sobre Uhum. tela. E foi durante esses 3 meses aí de muito trabalho, intenso. Só que aí eu conheci um pessoal lá que eu considero a minha segunda família hoje, porque a gente tem contato ainda. Uhum. Pessoal que era, a moça era do Brasil e o cara morava lá, eles se conheceram, tem uma história também. Mas eles passaram na exposição e falou: "Ah, nossa, que legal, você é de Minas Gerais, Brasil, eu sei o que que é isso e tal, né?" E a gente fez uma amizade, a gente começou a passear, então eu já não era mais só um artista desbravador, eu também estava com um lifestyle de passear, né? A gente ia conhecer a Pegada cultura. mochileiro. Tipo Aham. isso. E aí foi muito legal, porque eu vivenciei o lado que eu nem estava esperando, né? Que nem era a sua intenção. Nem era a minha intenção. E eu tenho lembranças muito boas desse momento, que é Uhum. um momento ousado. Eu falo que nessa idade ali no início, 20 anos, né?
a gente é meio heróico nesse momento, a gente não tem muito freio, né, cara? Você não tinha ido pra faculdade ainda. Aí não tinha ido. Então eu tinha uma visão de mercado, de mundo, de negócios bem limitada. E foi por isso que eu achei melhor não continuar o jogo, porque até 3 meses você é turista, você tem um visto, Depois muda tudo, né? depois tem, né, uma burocracia. E eu falei, ó, acho que eu não tô preparado. Aí eu voltei. Só que lá eu fui convidado para dar minha primeira aula, né? Alguém viu, Até então você não tinha eu dado nunca aula? tinha dado aula. É. E alguém viu e quis fazer uma aula particular. Eu comecei a desenho. montar Aham. aula de desenho. Comecei a montar e foi algo que eu não estava esperando, mas me lançou uma semente. Sim. E logo em seguida eu fui repensando nessa possibilidade também. Aí, voltando para o Brasil, a alguns amigos, né, começaram a me questionar se eu também não podia dar aula. Eu fui fazendo um movimento que gerou uma curiosidade e uma vontade de, mesmo eles sabendo que eu não tinha experiência como professor, a galera foi me procurando. E aos poucos eu fui dando vazão para isso. Então começou lá no meu quarto mesmo, com um amigo. E dali ele chamou outro e outro e outro. Quando quer ver, eu já estava tomando conta da sala. E eu morava com a minha mãe ainda, né, nessa época. Aí a casa da minha mãe já estava quase virando uma escola. Aí eu caí a ficha, né? Caí na consciência e falei, não, agora não dá para ser aqui mais. Tem um espaço próprio Tem pra que ter um isso. espaço. E aí foi quando eu entrei na faculdade, tive uma visão melhor de pessoas, de negócios, de mundo, e tive coragem de abrir o ponto comercial, que é aquele que você conheceu quando Que você me entrevistou a legal, primeira olha vez. só. E aqui é muito interessante, abrindo parênteses aí nas falas suas, como que tudo te levou a isso, hein? É. Você não buscava uma aula, você buscava dar vazão ao seu talento e você já estava monetizando isso. Isso. Mas como que as pessoas enxergavam você como referência em algo que você ainda não se enxergava assim? E como que você, ao ouvir essas pessoas, conseguiu ter o seu negócio? Você já parou pra pensar nisso? É muito Que doido. foi o movimento contrário. Não foi você que buscou. É. As coisas vieram pra você, Sim. claro, pelo caminho que você estava trilhando. É. E vem muito com a questão de você ter um diálogo correto com a sua própria mente, né? Porque a mente, ela dá motivos para você recuar. Ela vai construindo medos, vai Ela te dando sempre quer proteger a gente, né? O cérebro, né? Ele tem esse papel de proteção. Mas eu sentia, desde lá até os dias atuais, um deslumbre, sabe? Uma coisa, uma chama que hoje em dia, a cada dia eu vivencio isso com os meus alunos. Quando eles conseguem um resultado, quando eles ficam felizes com algo rápido que acontece. E com o pessoal lá na equipe que eu trabalho hoje, a gente às vezes depois da aula tem esse tipo de conversa. Nossa, não tem dinheiro que paga quando você vê alguém pegando algo que é o seu propósito, né? Hoje eu Que entendo massa. que isso, eu vim para fazer isso, me sinto muito bem, não me vejo fazendo outra coisa que não seja despertar essa chama da arte nas pessoas. Porém, é algo que não tem preço, cara. Simplesmente é maior do que o valor que você está recebendo financeiro. É algo que, independente disso, eu estaria fazendo. Você já faz o que gosta e ainda recebe por isso. É privilégio demais, né? É privilégio demais. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nessa quinta temporada do nosso podcast, olha só, estou vestindo Patrone. São peças únicas, extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro de todos os lançamentos e novidades. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022. É a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados da cooperativa, que são seus donos e que contam com assistência técnica agropecuária
agronômica, desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube @coamoalimentos e fique por dentro das novidades. E aqui me responde uma curiosidade, e aí talvez seja também uma curiosidade de muita gente que está assistindo. A gente fala assim, beleza, você é desenhista, mas aí tem um cara que é artista plástico, que faz lá as obras sobre tela. Aí tem o outro que o pessoal chama comumente de pintor. Existem diferenças na questão técnica, claro. Queria que você explicasse sobre isso, essas nuances, para facilitar, para popularizar mesmo para quem está assistindo. Que vocês, que são os artistas, sabem definir muito bem. Ó, isso aqui é isso é isso. Mas pra gente que tá de fora, é parecido, mas é diferente. Mas até que ponto é parecido, até que ponto não é? Ótimo, ótima pergunta. É bom que nós já vamos tirar essa confusão. Exatamente. Né? Bom, artista plástico, né? Tá mais associado à plástica. Então, é a arte de uma maneira além das experiências com traços no papel. Isso pode vir para coisas mais volumosas, massa. Pode vir para óleo, acrílica, são variáveis que quem estuda belas artes, por exemplo, está muito envolvido com a história da arte, Vai para esse lado, né, com essas experiências. O desenhista, eu acho que é um nome bem popular para quem curte desenho, e não necessariamente profissional. Então, o desenhista, ele vai tendo derivados, né? Desenhista Grafite. de quê? Bom, desenhista quase sempre é grafite. Lápis de grafite, porque o grafite também tem o grafite spray, que é o grafiteiro, que é o outra grafiteiro, coisa. Nossa, quanta coisa, meu Deus. E aí tem o ilustrador, que trabalha mais com a questão editorial, né? Que Dos capas quadrinhos. de livro, quadrinhos, ou criações mais publicitárias até, né? Que é o seu caso, não é o seu caso. Eu sou tudo um pouquinho. Porque como professor, eu tive que meter na cara para dar as respostas. Claro. Isso. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Hoje eu me considero um artista visual, porque é tudo que é associado à imagem, né? Ao que os olhos conseguem contemplar, observar. Boa definição, hein? Eu acho que ela é bem ampla, né? Não me coloca dentro de uma caixa necessariamente. E é a minha bandeira. Apresentei ele como desenhista, e agora? Como vai fazer? Mas o desenhista é mais compreensível. Sim, né? sim. E igual você falou, professor de desenho, ele... eu falo que eu tenho vários Alissons dentro de mim, né? O professor de desenho, ele me ensina a cada dia, porque como professor você aprende a ouvir, né? A perceber... o corpo fala, então eu presto atenção no aluno além do papel, não é só sobre a técnica, sobre um ser humano, que tá ali, cada um que chega tem o seu próprio universo, seus anseios, suas inspirações, então eu tento entender o que ele está buscando numa aula de desenho. Nunca é só sobre o desenho. Sim. Às vezes é um momento de alívio, de estresse, ou então para desconectar um pouco, né? É isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes o desenho a pessoa está colocando ali no papel coisas que ele está extravasando da mente. Mas as pessoas que mais procuram o seu trabalho, ou as pessoas que mais buscam desenhar, é para curar um momento, é mais para aprender é porque tem diferença, né? Criança vai para aprender e tal, mas tem adultos também que te buscam, né? Qual que é o caso mais frequente? Ou não existe um padrão? Cada um é uma motivação diferente. É tipo uma ondinha, a gente tem nuances em momentos que a gente tem muitas crianças, em momentos que a gente tem distribuído as faixas etárias, mas não tem uma definição. Mas os objetivos, sim, são bem diferentes. As crianças vão muito para se divertir, para ter uma ocupação. Os pais gostam de ver as crianças desenvolvendo essa inteligência criativa, né? E é algo bem saudável que pode futuramente desencadear em um trabalho. Sim. Né? E aí eu prometi que eu ia falar sobre o empreendedor, né? Desenhista empreendedor. Pode falar. E aí já vou emendar com esse gancho. Porque o desenho, ele está em todo lugar. Se a gente parar para prestar atenção, tudo um dia passou pelo processo do desenho. Sim. É uma marca que está numa roupa,
que foi pensada, foi E, ó, elaborada. logomarca, ó. Ah, isso, né? Aham. As formas, as cores são definidas por alguém que tem esse feeling. Só que são dados nomes diferentes. É o designer, é o estilista, é o arquiteto. Mas eu coloco tudo como o desenhista, porque existe essa necessidade de uma interpretação. Então, a mesa que a gente está usando aqui, o objeto, o produto em geral, ele é pensado em relação a formas, cores, volume, texturas. E isso tudo vem de uma inteligência que nasce. Eu falo que o caminho mais curto que tem entre a nossa mente e o mundo real é um papel. Nada como você pegar um lápis ou uma caneta e expressar o que está aqui nas suas ideias. Eu adoro escrever à mão. Eu adoro me Não é? expressar. Não é diferente, Uhum. não é? Então, eu acho assim, eu vejo algo muito maior do que só desenho. E ainda na nossa cultura, é muito associado a um hobby, assim, que não vai levar muito futuro, né? Não vai trazer grandes recompensas. Só que quando você mira no propósito de mudar a vida das pessoas, de trazer, às vezes, uma leveza para a semana pesada, Uhum. e você mira em ajudar, né? Sim. Um tatuador que quer ser formado, quer ser melhor. Tatuador, verdade. Não falamos deles. Não é isso ainda. Nossa, a gente Que é desenho também, ó. ficaria por horas falando os derivados que alguém que procura desenho pode usar, né? A habilidade para se desenvolver profissionalmente, para se desenvolver intelectualmente, para ser mais social, porque você ganha uma identidade, você Sim. tem, né, uma identidade. Reconhecimento, né? Também faz exposições, sabe? Uhum. Então, quando você vê um artista se projetando, é muito legal, cara. É muito bacana. Que massa. Alisson, eu queria saber se você, nessa fase de escolhas, né, até você se firmar como professor, você foi muito criticado no sentido, desenho não dá dinheiro, larga a mão disso, vai pro outro lado. Você ouviu essas conversas azedas? Com certeza, e isso não fica só no passado, não. Até hoje? Até Não é hoje. possível. Até hoje, assim, por mais As que. pessoas gostam de implicar, na verdade, né? Elas É têm uma que... falta de consciência sobre isso que eu estava te falando. Se tudo passa por um processo de desenho, então cada vez que você traz uma solução, você resolve um problema, você é remunerado. Então, se você resolve um problema grande, por exemplo, Claro. quando eu sou contratado para fazer murais, para desenvolver projetos de ambiente, né? Para decorar. E você tem trabalhos assim que eu já vi. Você já viu, né? Sim. Em alguns lugares eu tenho meus murais que Sim. são, assim, impressionantes. Então, quando você resolve um problema grande, você tem uma recompensa grande, né? E quando você resolve um problema pequeno, você tem uma recompensa pequena. Sim. Mas eu falo que as recompensas pequenas, como fazer uma caricatura, algo mais aparentemente simples, Sim. é uma forma de começar, né? É Claro. leve, é uma brincadeira que é por aí que eu fui me descobrindo. Então, eu falo que o empreendedor são outras habilidades que, no meu caso, por exemplo, eu aprendi a ter que... Foi meio que na marra que eu tive que aprender. A ser um pouquinho vendedor, a ser um pouquinho comunicador. Nada Todos disso. nós, empreendedores, precisamos dessas habilidades. Não é? Umas profissões um pouco mais, outras um pouco menos, mas todos precisamos. Precisamos estar atualizados, né? Uhum. E é muito legal, porque você acaba vivenciando muitas experiências no dia a dia que você para pensar, cara, eu nunca desejei isso, mas eu acabei me tornando, né? Sim. Me conta uma coisa, e eu quero que você seja muito sincero. Pois não. Desenho, Aham. é talento, é dom ou é técnica e se aprende? Nossa, essa é polêmica. Porque eu já ouvi os dois lados, então por isso que eu quero saber de você. Aham. Bom, sobre o dom, eu não desacredito, né? Eu acho que existe algo maior que às vezes vem de um plano muito elevado e que Sim. nos traz uma facilidade, né? É como se Deus tivesse colocado alguma sementinha e a gente tem simplesmente uma facilidade e vai. Não precisa de muito empurrão, não. Simplesmente Sim. vai. Mas também existe a técnica. Eu comparo com aprender a desenhar com aprender a escrever. Porque quando a gente aprende a escrever, são símbolos que pela constância, pela insistência, no decorrer de alguns anos, a gente acaba conseguindo. O desenho não é diferente, né? Só que hoje em dia a gente aprimorou tanto lá a nossa didática, o nosso método, que a gente consegue oferecer um passo a passo que em 6 meses o cara já está
fazendo desenho realista, fazendo Uau! coisas impressionantes. Que Né? legal, parabéns. Então, é técnica. Bacana. Então, se a pessoa tá aí incomodada, eu acho que eu não tenho talento, mas quiser, dá. Dá, mas Ser persistente, claro. Você não vai cair do céu, você tem que fazer e praticar, né? confiar no processo, né? Aham. Confiar nas nossas instruções. E aí vem aquela máxima, né? Que eu carrego desde novo. Se você acha que pode ou se você acha que não pode, de qualquer maneira você tá certo. Aí a mentalidade otimista, positiva, né? Faz Sim. toda a diferença. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. O telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. O método FINCE é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa para cuidar da sua saúde de maneira integral. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates, treinamento funcional, da trilogia analítica e de uma metodologia inovadora. É um convite para explorar a própria essência, transformando-a em ação, em busca do equilíbrio e da harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário no Instagram, @fince.oficial, e fique por dentro das novidades. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo, cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse lá @jobsdopsolati e confira o portfólio. As parcerias são no direct. Olha, tem um elemento muito interessante e para várias profissões, não só para minha, não só para sua, mas é a questão da criatividade. Sim. Eu acho que não tenho certeza, muitas pessoas falam: "Nossa, Matheus, eu não sou criativo. Como que eu posso ser mais criativo? Como que eu faço para aumentar o meu repertório? Eu preciso tanto ser criativo." Né? Estou recebendo alguém que trabalha com criatividade. Como não te perguntar? Dicas, quantas você quiser, para as pessoas terem mais criatividade no seu dia a dia. E aí eu tô falando, eu tô extrapolando, não é só para quem é artista ou só para quem é comunicador ou trabalha com conteúdo, mas para todo mundo no geral. Legal, ótima pergunta. E eu tenho algumas dicas, assim, né? Que ótimo. Tá, vamos anotar tudo, ó. Anota aí. Bom, primeira coisa, aprender a errar. E errar sem culpa. A gente tem muito essa cultura de você se expressar e renunciar ao ego. Porque quando a gente erra, por que a gente fica se sentindo tão culpado e tão pesado? Porque é como se fosse o nosso ego falando: não, pera, eu já me desenvolvi tanto, como pode eu errar numa coisa que parece tão simples, né? Ego derruba todo mundo. Derruba. Eu acho que começa por aí. Depois, a paciência, né? Porque para ter constância, você precisa encontrar a paciência no que você está fazendo. E a paciência vem de uma característica que também está associado a você acha que você é maior do que você realmente é. Então, entra todo um lance de humildade, de você se conectar com algo que vai precisar de treino, prática diária, constância. É o que eu falei antes, atrás de um bom desenho tem vários que deram errado. Então isso serve para as profissões em geral. Sim. É na tentativa e erro, né? Eu falo que eu não necessariamente tive facilidade, eu simplesmente não parei de desenhar. E aí a cada desenho você vai caindo a ficha, aprimorando, né? Sim. E para ser criativo depende muito de repertório também. Você consome aquilo que você está almejando. As experiências da vida, né? Não é? E no dia a dia você vai tendo novos insights, porque você vai fazendo combinações. Não é necessário descobrir a roda. Você pega uma informação com outra e você junta e pronto. Tá uma coisa nova ali. E eu uso isso muito no lado da comunicação, quando eu desenvolvo alguma logo, algum projeto assim. É combinação de ideias. Então não é
um bicho de 7 cabeças, como parece, mas também não é algo que simplesmente vem e não exige um processo também para ser criativo e conseguir se manter criativo, mesmo que você não está naquele dia de inspiração, É. né? É porque o mercado e as pessoas vão acabar exigindo sempre novidades. E aí, Sim. para ser uma fonte inesgotável de novidades, tem que ter criatividade. Por isso eu te fiz essa pergunta. Eu não sei se você já leu um livro que chama Roube como um Artista, mas Não. é espetacular. Ele dá algumas dicas sobre criatividade também. Bacana, bacana. Eu não conheço não, mas vou dar uma olhada. Muito legal. Alisson, conta pra gente um pouquinho mais dos seus trabalhos, mas eu queria especificamente uma história. As pessoas que assistem, que ouvem podcast, gostam de histórias. Então eu queria que você contasse alguma coisa que aconteceu com você. Pode ser algum caso engraçado, pode ser alguma história que foi uma lição pra você em qualquer momento da sua vida, tá? Pode ser Entendi. no começo, pode ser agora, pode ser nessa transição, não sei. Alguma coisa que você vai pincelar aí e você acha que vale a pena compartilhar com quem tá ouvindo. Vamos lá, né? Contar um caos bem legal. Isso. E, bom, eu tenho uma passagem que eu gosto de lembrar, daí tá associada um pouquinho de tudo isso que a gente falou, que é quando eu tava pintando no interior ali da Igreja do Rosário, aqui em Varginha. Tem 2 traços, assim, nas Aquela laterais. pintura é sua? Aquela pintura é minha. Não sabia. É minimalista, né? Uma coisa mais Top, sutil. rapaz. Olha só. Descobrindo agora. E foi naquela época que eles estavam reformando, né? Trocando um pouco a paleta Sim. de cores ali. E quando eu estava terminando a segunda, ou seja, quase no final do meu trabalho ali, eu estava lá em cima no andaime com uma lata de tinta marrom, desse tamanho mais ou menos. E eu lá fazendo meus retoques finais. E ali eu estava pegando ainda uma experiência com murais, com coisas mais altas, maiores, né? Meu equilíbrio ali ainda estava sendo ajustado. E as paredes todas pintadinhas, reformadas, os bancos Ai, ai. novos, o chão. Já tô até imaginando. Já deu para pegar o que vai acontecer. E aí foi isso, cara. Eu dei uma esbarrada, a Mentira tinta que caiu. tudo. Caiu. E é um líquido, né? Ele caiu rodando. Ele não caiu só quietinho assim. Não, Fez é pra assim. fazer sujeira mesmo. Virou um abstrato ali. As paredes toda marrom, porque era um tom bem claro que tava na. Puxa. E. Mas e aí? O que você fez? Não, então, e aí eu fui me conectando com o que eu falei, cara, é o máximo que vai acontecer algum acidente desse tipo. Claro que a gente tem que ter todos os cuidados para estar na altura, né? Futuramente eu fui me policiando melhor. Então, quando eu faço um mural hoje em dia, tem todo um equipamento, tem cursos de treinamento em altura. Mas ali foi algo bem assim, na raça que eu estava fazendo. E apesar de já dominar a arte, mas a experiência como um todo era nova para mim. E aí, simplesmente eu desci, tirei o excesso. Não tinha ninguém vendo isso que aconteceu. Tinha. Os padres estavam lá. Tava lustrando ali o chão. Não, Mas só lá por dentro. por dentro, né? Ficou todo mundo meio tenso, né? E aí eu fui lá, limpei, dei os retoques. E a partir dali eu parei para ter a seguinte conclusão, né? Cara, na arte é muito legal porque você tem essa leveza de que os erros são relacionados à estética. E imagina na saúde como que isso deve ser muito mais delicado. Você está lidando com vida, Sim. né? Então, mais um privilégio, que eu trabalho com pessoas, eu trabalho com arte. Então, no meu dia a dia, eu já sou presenteado com essa leveza. Porque no nosso ambiente, a gente tem uma música de relaxamento, né? Uma trilha ali que fica de fundo. Que legal, hein? Contribui, né? É um ambiente muito silencioso, é um lugar todo pensado para isso, né? Para um relaxamento. E aí, no caso desse acidente, foi bem fácil de resolver. Só que na hora apareceu um monstro, né? Eu tinha que enfrentar. E aí eu conto isso porque quando alguns alunos erram alguma coisa no papel, já aconteceu deles ficarem meio chocados, né? Aí vem todo esse lance da paciência, da humildade, de admitir que os erros vão acontecer e que é com o decorrer das experiências que a gente consegue estar tendo mais controle. Legal, hein? Gostei da história. Alisson, falando agora um pouquinho de empreendedorismo. Quando você acreditou que era possível você viver de arte?
Esse talvez seja o maior dilema, né, de quem é artista, e aí a gente tem várias nuances de artista, né? Música, desenho, teatro, música e tal. Quando você acreditou que era possível, e aí, claro, além de compartilhar a sua experiência, passar aí um pouco de dicas também para quem tá vivendo aí esse momento, talvez esse drama da indecisão aí. Acreditar ou não? Pois é, ótima pergunta. Foi bem quando eu mudei essa chave. Eu não estava feliz, eu ia trabalhar, eu ficava olhando o relógio assim para ir embora, Para poder desenhar. para poder desenhar, de certa forma, para me Sim, conectar com quem eu vim para ser, né? claro. E quando eu mudei essa chave, parece que eu já me conectei com a minha essência. E aí eu não sabia como que ia dar certo, mas eu disparava flecha para todo lado e eu aceitava todos os desafios. Não que eu fosse bem sucedido, porque eu ia aprendendo ali dando cabeçada. Sim. Não existia um caminho para trilhar ou alguém para eu me espelhar, para fazer um passo a passo. Embora hoje eu dê esse passo a passo para um pessoal que se Que quer isso. desenvolve mais. Eu pego os alunos ali que estão com mais talento ou mais preparados e eu vou dando um caminho para eles se encontrarem profissionalmente. Mas é basicamente olhar para dentro, ser sincero, sabe? Os nossos sabotadores, eu parece que comecei a pensar do lado de fora e ter um diálogo comigo mesmo ali. Então eu ficava assim, ó, mas será que vai dar certo? É claro que vai, né? Mas será que é possível? Não, é possível. Outra pessoa já fez, você pode fazer. Então, vem uma mentalidade positiva e se você acha que vai dar certo, dá, cara. Você primeiro dá um passo e Deus coloca o chão. Sim. É meio que por aí. Que às vezes as pessoas ficam esperando para depois dar o passo, né? E o foco nunca é a grana. O foco nunca é esse retorno financeiro. O foco é quando você vê a satisfação e quando você vê o próprio desenho, a arte. Eu me deslumbro a cada trabalho que eu faço até hoje. Não existe um trabalho que eu falo, que tédio, eu tenho que fazer, sabe? Então, é sempre entregar o melhor de si e aí o universo te devolve. Eu acredito muito nessa ação e reação. Sim. Você faz seu melhor e as pessoas vão vendo, vão reconhecendo. E a recompensa vem, né? Vai natural. Então, mentalidade positiva e trabalhar os medos, né? Porque eu acho que eu sempre fui muito ousado e eu me metia em cada situação que, se eu for contar aqui, Pode ficou. contar se você quiser. E até hoje, assim, não é diretamente ligado à arte, mas o fato de eu estar aqui é algo que eu tive que trabalhar, porque de uma criança que era totalmente tímida, que ficava só dentro do quarto, introspectivo, né? Eu não tinha um perfil de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, mas a gente vai se divertindo. E é isso, assim, eu acho que quando você se diverte com a sua atividade, eu percebo muito isso em você, né? A sua figura, Matheus Pissolati, me passa uma leveza, me passa uma autenticidade. Uau, que legal! Você é um cara divertido e você deixa a gente à vontade, quer dizer, você está conectado à sua essência. Então, para o empreendedor, quem está almejando ser um artista, cara, se divirta, seja honesto, entregue valor para as pessoas, porque isso vai voltar de um jeito ou de outro. Nossa, incrível. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids, entregando o melhor atendimento personalizado. Eu recomendo, pois já sou cliente há muito tempo e dei uma passadinha lá antes de vir aqui para as gravações do nosso podcast. Conheça também na rua Valentim Couto, número 24, no centro. O telefone de contato WhatsApp é o 359 8837 3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. Atenção Varginha e região, Save the Date, dia 25 de novembro, de 10 da manhã às 6 da tarde na Associação Médica, vai acontecer a primeira edição do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica
cultural inesquecível. Ao todo serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram para realizar esse grande evento. Em breve vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @confeitandocom_elas e fique por dentro das novidades. Você está numa escola, você vê vários talentos, você vê várias pessoas, você até falou assim, que aquele que você acredita que tem uma predisposição, você dá alguns ingredientes a mais. Você já pensa a longo prazo, e se o que você pensa a longo prazo, você pode compartilhar aqui. O que você pensa aí para o futuro? O que você almeja? Legal demais, almeja. A nossa cabeça não para, né? Almejo muita Claro, coisa. aquilo que você pode falar, que tem coisas que a gente quer guardar só pra gente, né? Sim, sim, eu tenho sonhos relacionados ao que eu já faço. Eu já me vejo dentro do meu propósito, então é só trabalhar tangentes, né, laterais a tudo isso. Mas eu vejo projetos onde eu posso ajudar as pessoas não só a entender a arte tecnicamente, mas enxergar a ferramenta que ela é para transformar a própria vida, seja na vida emocional, espiritual, seja na vida social, seja, né, a gente não é uma coisa só, a gente é algo orgânico, É um todo, né? é um todo, e eu vejo várias camadas, e a arte tem como tá agindo nessas camadas. Então eu penso num projeto de trabalhar arte como terapia, ou arte como empreendedorismo, e mostrar todas as possibilidades digitais da arte que, né, você consegue trabalhar desde a animação até o design de várias vertentes diferentes. Então, eu vejo um projeto bem maior e isso está sendo rascunhado. E aí é o que eu brinco, né? Quando alguém me pergunta o que eu mais gosto de desenhar, eu gosto de desenhar ideias. Eu gosto de imaginar cenários futuros. Eu sou cheio dos rabiscos de ambiente, sabe? De coisas, projetos. Eu adoro. Sim, isso não se pergunta para artista, mas eu sou ousado e vou perguntar. Você tem seu trabalho favorito? Você tem. Porque assim, igual falar que mãe que filho que mais gosta. Mas assim, qual é o seu trabalho favorito ou qual você acha que é o seu trabalho de maior expressão? E aí falando de obras mesmo, tá? Não sei se é um desenho, não sei se é uma pintura que você fez em algum lugar, mas eu queria que você compartilhasse. Se for difícil escolher um, quais são os seus 3 mais, na sua opinião, que eu sei que artista é exigente pro padrão que ele coloca aí. Não, tá legal. Tenho sim. Bom, eu vou falar um que marcou o meu ápice no desenho realista, que é um soldado. Foi no momento em que eu estava descobrindo a técnica. E esse soldado, ele tem muitas texturas, né? É uma foto muito bem feita. O fotógrafo, né? Eu não fui o autor da foto, mas você vê que ele captou a expressão do soldado. E foi momentos antes de uma guerra, então tem todo um conteúdo, um contexto histórico ali da foto. E foi um alto desafio. Você pegou a foto e replicou. Repliquei. Quem faz desenho realista tem um pouco essa vontade, essa fixação de fazer o impossível, né? E ali eu entendi que foi o máximo que eu consegui compreender da técnica. Doei bastante tempo, né? Me entreguei bastante. E a partir dali, eu vi que tudo que eu fizesse seria meio lateral aquilo. Então, ele marcou um momento em que eu parece que encontrei a fórmula mágica, sabe? Sabe dizer que ano que você fez? Ele foi em 2015, eu estava na faculdade. Uau! Já faz 8 anos. Já faz 8 anos. Aí o outro trabalho mais recente, que eu acho que foi bem legal também, tive vários desafios, né? Foi um mural na cidade universitária do Unis. Sim. Que lindíssimo, por sinal. Tem um grandão colorido ali no anfiteatro, né? Nas costas. Sim. Dá pra ver lá do aeroporto quando passa à noite, assim, com as luzes. Aquele é seu. Legal. Aquele é meu. Show. E tem o do hospital veterinário, que é uns cachorros, um gato que tá lá. Esse eu não vi ainda. Que ficou bem realista, assim, bem impressionante, né? Pelo tamanho e pela projeção. Bom, choveu enquanto eu pintava, aconteceu alguns desafios. Tem, né? Sempre tem. E aí que dá a emoção da coisa, né? Sim. Como que você reage a essas adversidades.
Mas eu falo que o artista tem que ter a calma interior de, mesmo diante dessas adversidades, o desenho vai borrar um pouquinho, você vai lá, reconstrói e tá tudo certo, é parte do processo. Mas são esses dois que eu acho que foram mais impactantes e hoje eu enxergo as pessoas como arte. Então, quando chega um aluno para mim, eu vejo um projeto. Sim. Eu quero que ele se desenvolva tecnicamente, mas eu já começo a olhar para o futuro. Caso ele se conecte com profissões que estão associadas a artes visuais, eu sinto a obrigação de dar o caminho para ele. Que é o que eu te falei, que eu te perguntei agora há pouco. Agora há pouco. Esse de quase direcionamento vocacional. Então, eu tenho uma agência interna, né? Eu dei o nome de Agência de Talentos Ikigai Arte. Ikigai é uma filosofia japonesa que é sobre transformação de talentos, é sobre você encontrar onde você é bom e como que essa coisa que você tem pode influenciar o mundo de uma forma positiva, e aí você entra num ciclo onde você sente prazer em fazer o que você faz, mas também você entrega algo que o mundo precisa. Resumindo, é isso, né? Uma filosofia japonesa que te coloca no eixo de uma profissão que está ligada a algo que você se sinta bem fazendo. Então, a gente tem essa agência, realmente eu passo alguns trabalhos. Hoje em dia, eu executo muito poucas coisas, eu fico mais como professor ou diretor da escola, e eu passo para os alunos. Aí eu vou, claro, dando minhas dicas, eu vou guiando o passo ali, mas é excelente quando você vê que o cara alcançou algo que antes era só eu que conseguia fazer. Que massa, Alisson. Muito bom ter essa visão e essa dinâmica como um todo aí. Gostei. Compartilhar, né? A gente não pode guardar informação e esse deslumbramento vem da arte, mas agora passa para as pessoas. Sim. Ó, você fez uma promessa lá no começo do nosso episódio. Você falou que quem quiser começar a aprender a desenhar ficava com a gente até o final. E aí? É verdade. Vamos lá, vamos aprender. Aprender a desenhar sem lápis, sem papel e usando aqui a voz. E dá, porque o desenho dá. É mesmo? O desenho ele vai além do plano do papel. Ele dá para ser compreendido. Né? Então eu vou colocar algumas sementes, eu tenho certeza que quem compreender vai mudar a chavinha. Olha lá, hein? Atenção, quem tá aí para tudo. E ó, atenção no... Ó, primeiro conceito do desenho realista. Tudo que pode ser visto pode ser desenhado, pode ser pintado. Então, você passa a analisar que tudo que você precisa já está disponível. É a luz e sombra do ambiente, são os brilhos, reflexos, texturas. Você tem toda uma referência, não é necessário uma apostila, está tudo ao nosso redor. Então, um exercício básico é olhar para a nossa própria mão, né? A palma da mão, ela não tem nenhuma linha contornando igual a gente normalmente faz quando vai tentar reproduzir. Não existe linha. Existem limites. E aí esses limites são definidos pela luz e pela sombra. Sim. Então, isso a gente consegue trazer para o papel usando lápis de grafite, por exemplo. Então, olha só, é uma observação. E aí, quando eu falo que desenhar é diferente de ver, de olhar é diferente de ver, é isso. A gente observa de uma maneira, porque é a maneira mais usada para o dia a dia, para as tarefas. O olhar é o observar. O olhar é um observar, só que não é um observar com profundidade. Ele existe só para você se localizar, não sair batendo, né? Você se direciona no ambiente. Beleza, olhei essa televisão, ela tá aqui, eu não posso ficar aqui, senão eu vou derrubar. É isso. É isso. Beleza, olhar. Agora o enxergar. Agora o enxergar, né? O ver com profundidade é aquele olhar que você começa a analisar. Então, essa questão da mão, por exemplo, a gente vê que não existe linha. Sim. Mas existem texturas, existem expressões, né? E poros, enfim. Você... tinha uma aula na faculdade que eu conectava muito com isso, que era quando o professor chegava e colocava a cadeira em cima da mesa. Semiótica. E vamos falar sobre a cadeira. Ó, publicidade, propaganda aí, ó. Né? É uma aula inesquecível. Eu sou formado em jornalismo, mas tínhamos essa aula em comum. E era legal demais, cara. Muito legal. É a abstração. Abstrai. Tudo abstrai. Então, nada é o que realmente é, né? Eu adoro essas coisas que mexem com a realidade, né?
E são interpretações. Por que que a cadeira chama cadeira? Por que que a cadeira chama cadeira? O que é a cadeira, né? Porquê do porquê. Exatamente. E aí, né, entra num âmbito filosófico ali, que a gente começa a questionar as coisas. Sim. E na arte, se a gente começar a prestar atenção, é isso. Você olha de novo, que você vai ter mais uma informação, e aí você olha de novo, você tem outra. E eu não sei se quando eu fui entrevistado por você a primeira vez, a gente fez o desenho do Gato Félix. Não. Foi o Cebolinha. Foi o Cebolinha. E, gente, ele me desenhou. Eu tenho esse desenho num quadro no meu escritório, você acredita? É mesmo? Tá guardado lá? Olha lá, eu vou tirar uma foto. Que legal. Olha lá, Oh, Alisson que Santos legal. embaixo, ó. Fico feliz que tá guardadinho lá. E fez na hora, gente, assim, 10 minutos. Foi uma brincadeira nossa ali. Não, mas ficou bom. Mas então, por que que eu trouxe essa lembrança? Porque o Gato Félix, ele é um dos exercícios que a gente sempre passa nas primeiras aulas, porque ele é muito legal para a gente ter umas informações, né? Um teste. E muito normalmente as pessoas esquecem de desenhar um rabo do gato, mas ele estava ali o tempo todo na referência. Pois é, isso é muito legal porque a gente, nesse momento, a gente reconhece que a gente não é observador o suficiente. Então, a diferença entre um artista e um não artista é a observação. Você olha de novo e começa a captar coisas que você vai criando uma linguagem. Então, por isso que eu falo que é a alfabetização visual. Você cria uma linguagem e, a partir daquele momento, ontem mesmo aconteceu de um aluno novo, e ele não sabia que tinha capacidade, né, de fazer um desenho realista. Logo nas primeiras aulas, já taco na fogueira e fala, ó, vamos fazer aí. Era o desenho do John Lennon. Aí o cara tá lá e ele teve essa reação, um cara super tímido, contido, poucas palavras. Ele teve uma reação meio... Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, sabe? Aí eu fiquei surpreso também. Depois eu troquei uma ideia com a equipe lá. Falei, olha que legal, cara. Ele se descobriu naquele momento. E realmente, ele mandou muito bem. A gente falou, ó, usa o dedo aqui, esfrega no grafite, usa o esfuminho, que é um rolo de papel que a gente usa para criar um efeito. Fomos dando algumas coordenadas, porque a gente gosta de brincar quando o pessoal chega. E aí ele simplesmente teve essa reação, ele ficou assustado com o que ele é capaz de fazer. Então, as pessoas simplesmente não se propõem a fazer. E aí tá tudo bem, porque tem gente que não desenha porque não acha muita graça, não enxergou o propósito, não tem nada a ver com a personalidade, com a essência. Ótimo, né? A gente precisa de pessoas com seus talentos variados. Sim, claro. Mas tem aquela pessoa que nunca tentou e aí se defende falando, ah, não, eu não tenho dom. É muito mais cômodo, é a zona de conforto. Não tenho dom. Nem tentou, mas já tá falando que não dá. Exato. Aí, né, é muito, muito cômodo e tem esse perfil também. Então a gente tenta mudar a mentalidade. Sim. Primeira coisa é fazer a pessoa ter fé nela mesma. Então a gente vai fazendo todo um trabalho ali, até um pouco psicológico, sabe? A gente vai motivando, dando as palavras certas. Quando quer ver, o cara tem essa reação de Que ficar massa. assustado. Muito legal, adoro esses cases de vida real. É, legal. Alisson, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você fala assim, nossa, Matheus, isso não pode ficar fora desse bate-papo, pra gente já ir encaminhando pro top 10. Foi bem rico, foi bem rico. Eu acho que a gente falou de tudo. Ótimas de empreendedorismo, de criatividade, de história, de carreira. Acho que não faltou. Você sabe que a boa pergunta faz a entrevista ficar legal, né? Então foi bem obrigado, parabéns. fico feliz, tamo junto. Então agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais do Alisson Santos. Primeira pergunta, como é a sua saúde do sono? Muitas horas bem dormidas e tranquilas ou vamos mudar esse assunto? 7 horas. Ó, que 7 bom. horas. É o suficiente. É a quantidade que eu durmo também. Aí. 7. Se é menos, não fica legal. Se é mais, dá. Mas menos não pode. Fica legal. Você já ouviu falar da Levier? Como é que não? Nunca ouviu falar? Não. Então, ó, pessoal que está nos assistindo, o Alisson aqui também, a Leviar é uma empresa especializada na locação de equipamentos médicos e hospitalares para o tratamento de doenças respiratórias, incluindo até, Alisson, a apneia do sono. Então, imagine só que muitas pessoas aqui da nossa cidade, Alisson, às vezes buscam
as capitais, os grandes centros para alugar esses equipamentos, sendo que aqui na nossa cidade nós temos uma empresa que faz esse aluguel e com um profissional capacitado que pode ajudar aí as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a escolher esses equipamentos, e muita gente não sabe disso. Então a Leviar oferece uma ampla gama de produtos como o BiPAP, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico, também o CPAP. Então a dica do nosso podcast, Alisson, para você que está nos assistindo e às vezes passa por algum problema respiratório, ou alguém na família ou algum amigo que esteja precisando, conheça a Leviar. Nós temos aí, bate um papo com o Dr. Matheus Alegro, que é o fisioterapeuta responsável pela Leviar, e ele pode te ajudar na escolha do melhor equipamento para você se livrar da apneia do sono ou até mesmo resolver outros problemas respiratórios. Então, é muito fácil, siga aí no Instagram, @leviarsoluções, sem o cedilha e sem o tio underline, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9715-0000. Segunda pergunta, Alisson, o que você queria ser quando criança? Desenhista. Já era desde sempre, Me né? conectei com os personagens, e aí eu ouvia dos meus amigos, quero ser jogador de futebol, piloto, e aí hoje eu olho ao redor e falo, cara, eu consegui, né? A galera, eu não Eles sei, talvez mas... não são jogadores nem pilotos, né? Pois Mas é. você chegou. Cheguei. Que legal, muito bom. Você tem algum filme favorito, alguma série que você gostaria de indicar? Tem um filme que eu gosto muito, que é o Walt Before Mickey, né? O Walt Disney antes do Mickey. Que legal, já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Nossa, muito legal, eu recomendo. Conta a história do empreendedor Walt Disney e os perrengues que ele passou. Desacreditado. Nossa. Pessoal, às vezes, eu sei um pouco da história dele, falou que ele era O pessoal já falava que ele já era até velho, que não ia realizar mais nada. Que legal, E hein? chegou a ser despejado, dormiu na rua, sabe? E aí ali, no poço, ele encontrou com um ratinho e naquele estado emocional todo bagunçado, ele conectou com o ratinho e daí começou a vir as ideias pro Mickey. Pensa bem. Show, hein? Uma viagem inesquecível. Olha, eu gostei muito quando, na época da faculdade, eu fui pro Inhotim, que é perto Sim. de Belo Horizonte, né? Legal. Brumadinho. Nunca fui lá. E é um museu de arte a céu aberto, então você se conecta com a natureza em paralelo com a arte. É muito incrível, mas Portugal também não pode ficar de fora, porque foram 3 De meses jeito de nenhum, experiências né? artísticas, Essa vidinha né? difícil lá, Ilha né? da Madeira, especificamente Funchal, que é o centro ali. Uau, Muito legal. top. Você deu um tour na Europa também ou você ficou só em Portugal? Só em Portugal. Só em Portugal, mas foi em tudo quanto é lugar, né? Você tem um prato favorito? Eu gosto. Hoje em dia eu tô com uma pegada fitness na minha Eu vida. percebi, Então, você tá lá salada. posta, shape na academia, exercício do dia, pá. O desafio de desapegar de açúcar, eu acho muito legal quando eu ganho, né? Então eu acordo cedo, bebo uma xícara de café sem açúcar, mas é prato, né? Eu gosto de carne assada. É o que me representa e me estimula mais o apetite. Show. Você tem um talento escondido? Difícil perguntar pra quem é multiartista como você. Mas vai que você faz alguma coisa que pouca gente sabe que você faz, mas você acha que tem habilidade pra isso. Cara, essa é mais difícil, mas acho que música. Ninguém eu acho que me enxerga Como músico. como Mas músico, você... mas eu sempre gostei de violão, teclado, eu cheguei a estudar bastante e eu uso muito como hobby, né? Eu gosto de Sim. relaxar fazendo alguma coisa pra mim mesmo em casa. Show. Um sonzinho ali, mas nada demais, é complementar. Um livro. O óbvio que ignoramos, Jacob Petrie, eu achei ele incrível, é um escritor que é do Brasil, radicado nos Estados Não Unidos. conheço. Ele tá muito na galera ali do desenvolvimento pessoal e eu comecei a acompanhar as lives e acabei comprando o livro porque ele fala sobre desenvolvimento de talentos, né? Vou ler. Então ele Já é interessei. muito legal, muito legal. E Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um livro que me acompanha desde quando eu comecei a dar aula. Então é da Beth Edwards, uma americana também, mas é um livro muito teórico sobre desenho. Recomendo. Show. Uma personalidade, alguém que seja inspiração, um ídolo, algum famoso, não sei, que você goste. Tá, minha personalidade é a pessoa que eu mais gosto de acordar e
ter um momento com ela é Jesus. Uhum. Jesus Que Cristo legal. é o cara que é o norte número 1 para minha vida. Eu acho que não existe exemplo igual dele, né? Claro, concordo. E a maior das religiões é o amor. Uhum. Eu troco essa ideia com a minha equipe lá, a gente tem esse ambiente bem, sabe, energia alta. E agora, eu gosto muito do Pablo Marçal também, que é um Uhum. cara que tá mexendo muito com as energias positivas, Sim. voltado para o empreendedorismo. Ele sempre me dá um gás quando eu quero. Você já é a segunda pessoa nessa temporada que fala dele. Olha É só que mesmo, legal. cara, é legal, é diferenciado. Com certeza. Qual que foi a última coisa que você pesquisou no Google? Sincero, hein, garoto? Pesquisou no Google? Pode Já vai colar? colar? Pode, claro. Bom, eu tava hoje à tarde com a equipe lá falando sobre inovação na arte. A gente estava sempre tentando se reinventar, né? Tem uma pesquisa aqui sobre os galpões em Varginha, tem projetos, a gente está fazendo um movimento aí, Que legal. mas ainda na gaveta. Tá ali, engatinhando. Tá engatinhando. Show. É uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final para o nosso bate-papo. Tá. Cara, eu enxergo a vida como um jogo. O empreendedorismo também como jogo. Então, o game tem que ser divertido. Se não for para ser divertido, não vale a pena. Não vale. Troca, sabe? Se você não faria isso de graça da vida, né? Se você não fosse remunerado para fazer isso e você mesmo assim estivesse fazendo, porque você curte, daí é aí que vale a pena. Quando você encontra a diversão no seu dia a dia. Porque senão a vida fica muito pesada, muito chata, e você fica olhando o relógio, você quer ir embora. E aí quando você encontra a graça do game, mesmo com os desafios, porque um jogo tem buraco, um jogo tem o buzz, né? Tem um chefe, tem tudo. Tem os desafios, mas tem que ser divertido, senão não vale a pena. Muito legal aqui, só tenho a te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Foi riquíssimo, foi muito bom reencontrar você num bate-papo depois desse tempo. Fico feliz com o seu progresso, fico feliz com você cada vez crescendo mais e te desejo isso. Igualmente. Muito sucesso, muito mais do que você já tem e muita coisa boa aí no seu caminho. Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Sucesso para você também. É perceptível a sua evolução, então a gente está acompanhando um ao outro, mesmo com uma distância aí de alguns anos entre os encontros. Mas aí que é legal, porque aí você percebe mesmo a mudança. Sim. E eu fico muito feliz com o convite, com o carinho. A produção tá incrível, parabéns. Obrigado. O pessoal da Adega também, Serafim, conseguiu incrementar ainda mais, né, o podcast. Enfim, tá tudo muito lindo. Nota 1000 do Serafim. Nota 1000. Fui muito bem recebido aqui pelo Gabriel, então tudo perfeito. Só tenho a agradecer também. Ah, que coisa boa, a gente fica muito feliz, tá? E se você Obrigado. curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!